galera, bem-vindo ao Detona Física e a mais um vídeo de questões de fixação, hoje calor latente. Então, como eu sempre falo nos vídeos, dá uma conferida na aula aqui, acessa o link, assista a aula, depois resolva as atividades e finalmente vem para cá para você tirar suas dúvidas, tá bom? Calor latente só tem basicamente uma fórmula, que é a quantidade de calor é a massa vezes o latente. Mas você já sabe disso porque você assistiu a aula. Então, vamos para as questões. Sob pressão de 1 atm, temos 660 gramas de gelo a 0 graus Celsius. Qual a quantidade de calor necessária para fundir todo o gelo? É dado o calor de fusão. Então, ele já está a 0 graus, que é a temperatura onde o gelo vai passar para a fase líquida, né? E ele só quer simplesmente que a gente calcule a quantidade de calor. Bem simples, só para você aplicar a fórmula. Então, a primeira questão. A massa que ele deu, 60 gramas. O latente é 80. Então, uma simples multiplicação, nós temos aqui 4.800 calorias. Beleza? Ele deu a massa, deu o latente. Preciso me preocupar com a temperatura? Não, porque ele já está na temperatura de mudança de fase, que é o 0 graus. Então, tranquilo, só jogar na fórmula e multiplicar. Sacou? Segunda questão. O ponto de fusão do chumbo é 320 graus Celsius. E seu calor de fusão é 5,9 calorias por grama. Se tivermos um bloco de chumbo a 327 graus Celsius, de massa de 100 gramas, qual será a quantidade de calor necessária para fundir esse bloco? Você vê de novo que nessa questão ele também dá a temperatura, mas ele deixa claro, a temperatura de fusão é 327 e depois ele diz que ele já está nessa temperatura de 327 graus Celsius, ou seja, não precisamos nos preocupar com temperatura, simplesmente jogar na fórmula do calor latente sem preocupação. A massa é de 100 gramas, o latente que ele deu de 5,9, uma multiplicação bem simples, 590 calorias. Beleza? Ficou claro isso daí? É interessante a gente lembrar que dificilmente caem questões de calor latente simplesmente só calor latente, como nós fizemos a unha 2. A unha 2 eu coloquei aqui só para você usar a fórmula, só para ter uma noçãozinha, mas as questões mais interessantes vêm agora, que vão misturar calor sensível e calor latente, tá bom? Então vamos lá, se liga aí. Vamos lá, terceira questão. Calcule a quantidade de calor necessária para transformar 200 gramas de água líquida a 70 graus Celsius em vapor de água a 120 graus Celsius, sob pressão de 1 atm. Então a pressão não vai influenciar em nada. Aí ele deu o calor específico da água na fase líquida, do vapor, e deu o calor de vaporização, né, o latente. Presta atenção como essa questão é diferente das primeiras. Nós temos inicialmente água líquida a 70 graus Celsius. E ele quer que a gente tenha vapor de água a 120 graus Celsius. Só que a gente não pode simplesmente da água líquida passar de uma vez para o vapor a 120 graus. Por que não? O que acontece aí nesse meio? Bem aqui, em 100 graus Celsius. O que vai acontecer? Mudança de fase. Então, como é o processo aqui? A água está a 70 graus Celsius. Ela vai aquecer até atingir uma temperatura de 100 graus. Quando atingir a temperatura de 100 graus, a temperatura vai ficar constante, ela vai mudar de fase. Depois que toda a água líquida se transformar em vapor, aí sim ela vai voltar a aquecer. Então, veja bem, nós temos aqui 3 cálculos. Primeiro, o aquecimento de 70 até 100. Segundo, a mudança de fase no 100. E terceiro, o aquecimento do 100 até o 120. Ou seja,
nós vamos ter 2 cálculos de calor sensível e 1 cálculo de calor latente. O latente é só a mudança de fase. O calor sensível são esses 2 aquecimentos aqui. Então, vamos calcular o primeiro aquecimento, de 70 para 100. Vamos botar assim, Q1. A massa é de 200 gramas. O calor específico da água, 1. A variação de 70 para 100, 30. Então, se você multiplicar tudo isso daqui, 6.000 calorias. É a primeira aquecida. Aí ele chega em 100 graus Celsius. O que acontece? Ele muda de fase agora, calor latente. A massa é 200, o latente 540. Então isso aqui vai dar quanto? Vai dar 8, 3 zeros, 108.000 calorias. Então ele vai primeiro necessitar de 6.000 calorias para aquecer até 100. Depois 108.000 calorias para mudar de fase. Mudou de fase. Agora ele vai ter outro aquecimento de 100 para 120. Mais uma vez, calor sensível. A massa é 200. A massa é constante, né? A gente está considerando aqui que não tem perdas, beleza? O calor específico agora é 0,48 e a variação de temperatura é 20, de 100 para 20. Aqui a gente vai ter um resultado de 1.920 calorias. Então, inicialmente ele absorve 6.000, depois 108.000 e finalmente, então, quanto que vai ser a quantidade de calor total? A gente vai ter que somar essas 3 aqui. E a gente vai achar o resultado de 115.920 calorias. Ou seja, você calcula cada etapa e depois soma o resultado. Tá bom? 115.920 calorias. Sacou aí? Quarta questão. Consideremos um cubo de gelo de massa 400 gramas e a temperatura de menos 15 graus Celsius. Calcule a quantidade de calor necessária para transformar esse gelo em vapor de água a 150 graus. Olha só, um pouquinho maior que o anterior. Agora a gente tem gelo a menos 15 graus Celsius. Ele quer que a gente chegue aonde? Vapor de água a 150 graus Celsius. O que vai acontecer aqui? 2 mudanças de fase. A gente tem gelo, água sólida. Essa parte sólida tem que ir para o líquido, depois o líquido vai ter que ir para o gasoso. Então como é que vai acontecer aqui? A gente vai ter uma mudança de fase em 0 graus Celsius e outra mudança de fase em 100 graus Celsius. Não é isso? O gelo vai derreter a 0 graus Celsius e depois a água vai entrar em ebulição em 100 graus Celsius. Aí olha só as etapas. Primeiro a gente vai ter que calcular calor sensível. Ele vai aquecer de menos 15 para 0. Chegou no 0, muda de fase, calor latente. Beleza, calculou a mudança de fase. Aí outro calor sensível, do 0 para o 100. Chegou no 100, muda de fase de novo. Depois de ter mudado de fase de novo, a gente vai ter outro calor sensível. Bem grande essa questão, né? Essa questão eu coloquei só para exercitar. É difícil cair uma questão tão grande nesse sentido, mas é bom que você faça para ficar bem claro aí para vocês. Então vamos lá. Primeiro vamos calcular o aquecimento, menos 15 até 0.
A massa aqui, 400 gramas. O calor específico do gelo, 0,5. De menos 15 para 0 vai aumentar 15. Você só multiplica aí, eu já vou dizer os resultados aqui. Essa daí vai ter 3.000 calorias. Tá bom? Eu já fiz os cálculos aqui para a gente acelerar esse processo. Mas eu acredito que você já tentou resolver essa questão. Beleza. Chegou no 0 graus, o que acontece? Mudança de fase, calor latente. A massa, 400 gramas. E o latente de fusão é 80. Então aqui nós teremos, quando você multiplicar isso, 32.000 calorias. Beleza, ele aqueceu de menos 15 para 0. Ok, chegou no 0, derrete, calculamos. Agora o processo continua. De 0 ele vai aquecer até 100, então de novo calor sensível. A massa é 400, calor específico da água líquida, de 0 para 100 vai aumentar 100. Quando você multiplicar tudo isso daqui, 40.000 calorias. Beleza, agora chegamos em 100 graus, o que vai acontecer? Mudança de fase de novo. Então, calor latente mais uma vez. 400 gramas. O latente agora de vaporização, 540. Quando você multiplicar, nós teremos um resultado de 216.000 calorias. Está chegando ao fim. Sofreu a última mudança de fase, agora ele vai aquecer mais uma vez. Só que agora de 100 para 150. 400. Calor específico do vapor, 0,48. De 100 para 150 vai variar 50 graus. Quando você multiplicar tudo isso daí, você vai achar um resultado de 9.600 calorias. Complicado, né? Ou não? O lance é só que ela é uma questão que, se você vacilar em um desses valores, você pode errar tudo. Por quê? Porque agora a gente vai somar. Esses 5 valores que a gente achou, você vai somar. E quando você somar, você vai achar um valor de 300.600 calorias. 300.600 calorias é a total, é a quantidade de calor total necessária para fazer esse processo, tá bom? Lembra, gelo, aqueceu até 0, calor sensível. Atingiu 0, calor latente. Do 0 até o 100, calor sensível. Atingiu 100, calor latente. Do 100 até o 150, calor sensível de novo. Então, 3 cálculos com calor sensível, 2 cálculos com calor latente, para a gente poder ter o total disso daí. Tá bom? Essa é uma questão interessante para você entender bem como é que fica isso daí. Beleza? Vamos então para a última questão. Quinta questão, para a gente finalizar com um gráfico. O gráfico representa a temperatura de uma amostra de massa de 100 gramas de determinado metal, inicialmente sólido, em função da quantidade de calor por ela absorvida. Determine o calor latente da substância. Ele quer o calor latente. E nesse gráfico aqui ele mostra 3 situações. O que ele mostra aqui pra gente? A gente tem a temperatura pela quantidade de calor absorvida. Reparem que no primeiro pedaço a temperatura está aumentando. Então ele está mudando de fase? Não, ele só está aquecendo. Aonde acontece mudança de fase aqui? Quando a temperatura está constante. Lembra disso da aula? Durante mudanças de fase a temperatura permanece constante. Então a gente tem 3 situações. Inicialmente um aquecimento, depois uma mudança de fase, depois outro aquecimento. Como ele quer que a gente calcule o calor latente, e o calor latente só tem a ver com mudanças de fase, a gente vai ignorar o primeiro e o terceiro pedaços do gráfico.
e vamos nos concentrar somente nessa parte onde acontece mudança de fase. Beleza? Bom, a fórmula do calor latente é a massa vezes o latente. A massa ele já deu. E a quantidade de calor está no gráfico. Repara o seguinte, ó, a mudança de fase começa aqui e termina bem aqui. Inicialmente, ela começa com uma quantidade de 600 calorias. E a mudança de fase finaliza com 1.200 calorias. Ou seja, iniciou em 600, finalizou em 1.200. Qual foi a quantidade que ela recebeu? Quanto foi a variação de 600 para 1.200? É só você diminuir. 1.200 menos 600, 600. Essa é a quantidade de calor que ele recebeu. A massa ele já deu 100 gramas. E latente. Passo 100 dividindo. 600 dividido por 100. Corto os zeros. O latente é 6 calorias por grau Celsius. Opa! Por grama. Caloria por grama. Bem tranquila, né? A massa ele já deu e a quantidade de calor está aqui no gráfico. Somente onde a temperatura é constante, porque ele quer que a gente calcule calor latente, mudança de fase, ok? Então é esse pedaço aqui. Se foi de 600 para 1.200, variou 600. É só você diminuir. Beleza? Não esquece de deixar seu like, se inscrever, ativa o sininho e deixe seu comentário, gente. Beleza? Valeu, vamos detonar a física.